Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E hoje o nosso tema é Desigualdades Sociais no Brasil, parte 2. Lembrando que a gente já abordou esse assunto e ele é muito vasto. Quando a gente fala de desigualdade, seja do mundo ou do Brasil, ela tem vários pormenores. E a gente destacou apenas alguns que eles são muito mais, digamos assim, mais presente, que você consegue perceber e você faz parte dessa realidade em muitos dos casos. Então vejamos comigo um pouco de outros aspectos das desigualdades sociais que complementam a primeira etapa que abordamos esse assunto. Vamos lá então. A questão das desigualdades sociais no Brasil é sistêmica e antiga. Na divisão do país em capitanias hereditárias, a distribuição desigual de recursos já era praticada. A exploração de terras, minérios e recursos aumentou ainda mais a condição de má distribuição de renda. Lembrando que essa má distribuição de renda é um dos itens que tem tudo a ver com desigualdade social e ele está mostrando aí um antecedente que mostra de onde é que tudo isso vem, a origem, as raízes dessa desigualdade social. Então, com o fim da escravidão, a desigualdade racial, olha o detalhe, acentuou-se ainda mais no país, pois os escravos recém-libertos não foram integrados completamente ao mercado de trabalho. Ou seja, quando vieram os migrantes brancos europeus, então, eles ficaram alijados do processo, não tiveram oportunidade de ingressar na novo ciclo econômico, digamos assim, nova estratégia de economia do país e, portanto, os brancos ficaram adiantados em relação a isso e os negros ficaram à margem do processo econômico. E isso traz sérios problemas que até os dias de hoje é o que conhecemos de desigualdade. Então, além do histórico de desigualdades vindos da época colonial, outros fenômenos colaboram com o crescimento e acentuação das desigualdades sociais no país. São eles: má distribuição de recursos da educação, saúde, cultura, lazer e transportes públicos, desvio de verbas das prefeituras, estados e União, a chamada corrupção. E existe até um ranking que veremos daqui a pouco acerca disso. E a lógica capitalista de mercado, que estimula ao consumo e à mais-valia. O desemprego e também o crescimento do mercado informal. Então vamos começar então a destacar algum desses pontos aí. Ensino de baixa qualidade é uma das consequências das desigualdades sociais. O acesso às escolas públicas é usufruído pelos que têm menos possibilidades. Isso porque quem pode dispensa o ensino oferecido pelo Estado, cujas condições são muitas vezes precárias e investe nas escolas pagas. A diferença é marcada pelos salários dos professores muito superior na rede particular, o que se traduz no incentivo para dar aula. Além disso, a infraestrutura e os materiais disponibilizados nas escolas privadas reforçam as diferenças entre ambas as situações. Dá uma olhadinha nessa figura que eu coloquei aí na sua tela, né? Mostrando como é que em muitos casos, em alguns estados brasileiros ou em alguns municípios, você vai verificar situações de escolas desse tipo aí ou piores, que é difícil até para o professor e os alunos estarem dentro da sala de aula. Em alguns lugares que chove mais dentro da sala de aula quando chega o inverno do que fora, como dizem muitos, né? E aí, na questão de números, diz que o Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. Lembrando que isso são dados de 2018. Então o país reduziu a analfabetização, mas não na velocidade esperada. Ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação para 2015, que era para baixar o índice para 6,5%, a fim de erradicar o analfabetismo até 2024. Então, nesse mapa que está na tela, mostra aí aqueles que atingiram a meta, são todos os estados que estão de azul, e aqueles que não atingiram a meta, que estão de amarelo. Então, tem deles que
ainda estão na faixa de 12, como é o caso do Acre, o caso aí de outros estados do Nordeste na faixa de 12, 16, 11, 13, então acima da meta que era de 6,5%. E aí a falta de acesso à cultura. Então, acesso à cultura, muitos conseguem usufruir disso, ir para os melhores cinemas, poder fazer viagens, um bocado de coisas, o teatro, que outros não têm esse acesso, até porque o custo é caro e durante anos e anos as pessoas não pegaram esse costume em função exatamente do custo não ser acessível. Hoje, em muitos casos, esse custo já baixou, mas as pessoas não têm esse hábito mais depois de décadas e décadas sem o acesso que elas deveriam ter. Então, a população mais favorecida tem mais oportunidade para usufruir de uma variedade alargada de atividades. São exemplos viagens, concertos, visitas a museus e exposições. Então, vai ter um show lá no Rio de Janeiro. Aí quem tem dinheiro compra passagem, marca um hotel e fica lá quantos dias quiser. Os outros apenas assistem pela televisão que se contentam com isso. Então essa é uma desigualdade também do ponto de vista cultural. Então, e aí nós temos uma figura, quando é pago normalzinho ali na ilustração, entra normalmente. Quando é meia entrada, existem sérias restrições, em alguns lugares não permitem, e aí está mostrando, inclusive, fazendo uma muralhazinha para impedir que as pessoas tenham acesso à meia entrada. E aí, salário por nível de escolaridade. Então nós vemos aí que quem não tem nenhum ano de estudo, o salário 859,81 centavos. Isso referência a 2018. Até fundamental completo, 1.339. Ensino médio incompleto, 1.365. Ensino médio completo, 1.823. Ensino superior incompleto, 2.217. E ensino superior completo, 4.911,66. Então essas são as desigualdades salariais também, provenientes também de um estudo. Quem tem mais nível de instrução tende a ter um salário melhor do que quem não tem nenhum tipo de nível de instrução. E aí um outro dado importante nessa realidade são a população que vive na informalidade, que se vira como pode, vendendo seu quibe, vendendo a bananinha frita, vendendo perfumes, roupa, os sacoleiros falados. Então são 39,5 milhões de trabalhadores que estão na informalidade no primeiro trimestre, que corresponde a 43% da população ocupada. Isso levantamento do IBGE de 2019, mas é uma referência importante para a gente entender essa questão do número de pessoas que estão à margem do emprego formal, estão se virando como podem. E aí a questão da precariedade na saúde. Os mais pobres recorrem aos hospitais públicos, deparando com a falta de profissionais de outros. A carência financeira pode ser tão grande que falta de materiais e de medicamentos se torna uma realidade para as pessoas atendidas pelo Sistema Único SUS. E aí nós vemos a razão de médico por 1.000 habitantes. Vemos aí que na região norte apenas 0,47 a questão de médico por região, centro-oeste 0,99, sudeste 1,89. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde acha que o ideal é o índice 1. Então veja que a região norte e a região nordeste estão aquém daquilo que a própria OMS indica. Nessa mesma precariedade da saúde, vemos que nesse gráfico que está do lado esquerdo da sua tela, a parte azul refere-se aos municípios do interior, o verde são as capitais do país. Então, o número de profissionais que estão nas capitais é muito maior do que os que estão no interior. Isso mostra exatamente essa precariedade de atendimento nas principais cidades do Brasil que ficam no interior, porque o número de médicos é muito inferior à demanda que tem para a população. Então a precariedade de transporte, que também é uma preocupação, quem nunca passou por esse problema de ter que depender de ônibus, esse imprensado calor, gente empurra, quando você está ali no terminal, você praticamente é lançado para dentro do ônibus à força, você praticamente levita, né, para entrar no ônibus. Então esse meio de transporte também faz a diferença na vida das pessoas com mais ou menos renda. Muitas pessoas às vezes nem saem de casa, só em pensar em toda
toda a dificuldade de levar filho no braço, levar mais outros puxando pela mão, e todas essas dificuldades e contratempos que vai encontrar, e aí fim daquilo que poderia ser um momento de entretenimento fora de casa pode ser um grande problema. Então, quem tem se dá bem, quem não tem, muitas das vezes são privados de muitas coisas que a vida oferece, a cultura e tudo mais. O desemprego é um problema estrutural, então já o Brasil, em função da própria pandemia, já ultrapassou o índice anterior que nós tínhamos era inferior a 13 milhões de pessoas desempregadas, era menos do que isso, cerca de 12 milhões, e hoje nós já estamos com 13,8 milhões de pessoas que estão desempregadas. E quando aumenta o número de desempregados, aumenta também os problemas para a sociedade decorrente disso. Algumas pessoas, inclusive, em função da condição que entrou de desemprego, às vezes descambam para o mundo da criminalidade, que é um dos problemas também da desigualdade. O grande índice de violência, que são os mais diversos possíveis. E o professor é até importante um dia marcar uma aula só para falar das mais diversas formas de violência que são frutos das desigualdades sociais, mas isso rende mais de uma aula e você pode então depois acrescentar a essa aula que estou dando hoje. E aí a questão da corrupção, o Brasil ainda está nessa posição aí 106 com 35 pontos atrás de Uruguai, Chile, da Argentina. Então mostra que a gente ainda precisa avançar muito para poder sair desse índice horrível, que mostra que boa parte dos políticos, daqueles que exercem o poder público, ainda se locupletam, ou seja, usam do poder público para poder se beneficiar a si próprio. E aí a questão do déficit habitacional. No Brasil nós temos 6,3 milhões de pessoas que ainda precisam de habitação. E o mau índice de pessoas que precisam de habitação no Nordeste com 31% e na região Sudeste com 39%. Portanto, uma necessidade dos governos investirem cada vez mais na construção de habitações para poder diminuir esse déficit habitacional. E aí o déficit no saneamento básico. Nós vamos ver que tanto na região Nordeste como na região Norte, tanto a distribuição de água como a questão do atendimento de esgoto são deficitários. Está aquém do necessário. Então, portanto, depois você pode, então, dar uma congelada nessa imagem e dar uma estudada acerca desse assunto, que é muito interessante você ver que tem a ver também com a desigualdade regional das políticas públicas, que muitas vezes privilegiam algumas regiões e outras não. E aí a questão da fome, que inclusive a gente já abordou em outra aula anterior, mas que também fica algumas informações adicionais para você depois verificar com mais calma. E aí vamos para o nosso exercitando. Olha só, a estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou cerca de 7% da população. Os momentos de crise como a pandemia causada pelo coronavírus atingem de modo mais evidente aos mais pobres. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado com a segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente ao ou a. Letra A, segurança nos tempos de transporte de insumos agrícolas. Letra B, acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. Letra C, condições para a reabertura do comércio de alimentos. Letra D, limpeza de produtos comprados em mercados para eliminação do coronavírus. E aí você fez a sua escolha. Se você disse que a resposta correta é a letra B, tá certo! Acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. Se você quiser assistir esta aula ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!